Boa noite, pessoal. Vamos fazer aqui a leitura das operações de hoje, né? Hoje eu tentei ver a estrutura pelo gráfico de 50 minutos, mas não estava achando algo muito coerente, né? Assim, não estava bem claro, né? Então, apesar daqui a gente já ter essa quebra de estrutura, né? Depois ele ficou um pouco embolado aqui. Então, o que que eu fiz? Recorri ao gráfico de 120, né? Fui para o gráfico de 120 minutos, que ele tá um pouco mais limpo, né? Assim, dava para ver melhor o que estava acontecendo nesse cenário, tá? Então, assim, na nossa análise, a gente pode recorrer 120, 240, 50, 10, tá? Só que quando a gente for operar, a gente tem que estar com um tempo coerente a esses time frame, tá? Então, assim, olhei 120 minutos, né, para poder ter uma base nos 50, operar pelos 5, tá? E fazer um refino no 2 se for o caso, tá ok? Então vamos aqui olhar os 120 minutos, né? O dólar veio se estruturando nessa queda, né? Veja que aqui, né, a estrutura ela fica mais limpa, né? Não tem tanto ruído, tá? Então aqui ele faz uma volta e toca aqui nessa região de venda, né? Com isso ele quebra essa estrutura aqui, né? O que faz fazer a gente pensar que ele vai continuar a subida, né? Porém aqui tem detalhe importante, né? Quando ele toca essa região, você veja que ele meio que enfraquece, tá? Então ele não rompe essa região como deveria, né? Ele não captura essa liquidez, né? Ele sente toda essa região. O ideal seria que ele fizesse esse movimento aqui, tá? Vou encurtar aqui para ficar mais fácil, tá? Que ele quebrasse essa estrutura, capturando essa liquidez, né? Aí sim fizesse um descanso ou retraísse até 50% do movimento para que ficasse saudável, para ele depois fazer essa progressão, tá? Mas não é isso que ele faz, né? Ele faz essa trava, né? Essa captura aqui, ela não foi muito eficiente, não foi eficaz, tá? Então isso tudo a gente leva, né, em consideração na hora de a gente realizar as operações, certo? Então olhamos ali no 120, né? Estamos bem estruturado aqui nesse movimento, né? Se a gente for puxar ali a área de valor, né? Puxando nosso risco e retorno, ó, a gente está bem aqui, né? Numa área equilibrada praticamente, né? Assim, indefinida, né? Com bastante liquidez aqui por cima, ok? Aqui por cima. Então a gente tem essas liquidez espalhadas que ainda não foram capturadas, tá? Nós temos uma aqui de fundo, porém tá bem difícil, né, de acontecer essa captura. Por quê? Olha aqui como é que os plays estão posicionados, tá? Então assim, institui as, as instituições elas estão bem posicionadas na compra, tá? Isso a gente tem que levar em consideração na hora de tomar uma posição, na hora de montar racional, para que a gente tenha contexto para poder lograr, né, a operação vencedora ali, né? Então vamos lá. Depois daqui eu fui lá para os 50, passei o olho para os 50, né? Apesar de estar bem com muito ruído, né? A gente ainda consegue enxergar a estrutura, né? Esse ponto que ele quebra, tá? E fui para os 5. Fui para os 5 minutos, né? Aqui, deixa eu apagar essa região de prêmio de desconto, o gráfico fica mais limpo, tá? Apagamos aqui. Deixei essa marcação aqui de prêmio de desconto, né? Porque ela é importante, né? Ela tem aqui a região vendedora, né? Nós estamos com muita liquidez de fundo, então toda essa zona azul
é zona compradora, né? E nela tem bastante liquidez aqui que pode sim, em algum momento, ser capturada, né? Fazer um sweep aqui para poder subir. Mas por enquanto isso não aconteceu. A gente acompanha o desenvolvimento do preço, tá? Vi por 5 minutos, fiz as minhas marcações, né? Nós tínhamos esses bloqueios aqui, esse aqui, né? Eles são bloqueios válidos, né? Porque eles montam uma estrutura significativa. Então aqui, ó, ele vem a queda, ele sobe, ele quebra estrutura, tá? Então aqui tem o nosso boss. Ele sobe, ele quebra estrutura. Então aqui a gente tem o nosso boss, tá? Boss não, desculpa, corrigindo. Vamos voltar aqui, não fala besteira. A gente sobe, desce, quebra estrutura. Sobe, desce, quebra estrutura. Sobe, desce, dá uma pequena capturada na liquidez. Tá? Então a gente vê que a partir dessa região aqui, o mercado virou comprador. Por que eu falo isso? Porque ele quebrou a estrutura de queda. Essa área aqui é uma área compradora, né? Dentro da nossa análise Smart Money. Daí fui para os 2 minutos, né? Aqui estão as operações do dia. Foram 2 operações, né? Até deixei aqui as linhas marcadas. Deixa eu mudar aqui para um gráfico mais limpo. Aqui tem a estrutura marcada, aqui está as operações, as entradas, né? Uma de venda, uma de compra, tá? Essa região aqui, onde a gente se encontra, né? Onde foi feita essas 2 operações, a primeira na ponta vendedora e a segunda na compradora, ela se encontra exatamente dentro da região de compra. Ah, mas você vendeu. Eu vendi porque tinha um contexto, tá? Por que eu executei a venda no primeiro momento? É pelo contexto do que o preço estava me dizendo. Nós tínhamos bloqueios de compra aqui, tá? Então, assim, eu poderia sim realizar uma venda. O correto é que dentro dessa área verde, a gente realize compras. Mas a gente não pode hesitar, né, se o mercado, né, se o preço, se o dólar, ele nos mostra uma área onde os plays estão vendendo. Tá? Então, se o play está vendendo, a gente quer acompanhar, a gente não precisa pegar o movimento do mercado todo, a gente reage ao preço. Tá? Então vamos lá, deixa eu dar um zoom aqui melhor. Ó, então o preço ele abre aqui num gap de alta. Tá? Ele fecha aqui no início do dia e já abre aqui em cima. Tá? Então aqui existe candle grande. Tá? Então, e dentro desse candle grande, a gente tem imbalance, desbalanceamento do preço. Né? Então a gente tem aqui, ó, aqui dentro, uma região aonde foram colocados muitos contratos, né, de compra que desbalanceou o preço. E veja que, apesar do preço ter subido, ele retorna a essa área. Por que ele retorna a essa área? Porque aqui ainda tem contrato, tá? Aqui ainda tem lote de big play para ser montado, tá? Então é por isso que ele volta aqui nessa região, né? Depois ele volta novamente aqui, depois ele volta aqui novamente, depois eles começam a montar as posições mais acima para jogar o preço onde eles querem. Então aqui no primeiro momento ele vem com esse gap de alta na abertura do mercado, né? Eu identifico esse imbalance e começo a perceber que quando ele chega nessa região aonde a gente tem marcado que houve bloqueio lá atrás, né? Por isso que é bom você ver a história do preço.
né? O preço lá atrás, ele mostrou bloqueio nessa região. Então, se existe bloqueio para que evite que o preço suba, o que a gente tem que fazer? Reagir ao preço. Né? Nesse caso, como que eu reagi? Vendendo. Então, ele vem, né, nessa subida, captura aqui um pouco da liquidez desse topo e depois ele retrai. Ele retrai, faz esse movimento. Quando ele fez esse movimento, ele veio aqui na área de imbalance, que é aquela área do retângulo que estava aqui montado, né? E ele sente essa área. Os players começam a comprar aqui, tá? Eles começam a comprar aqui e esse candle vendedor, ele é engolfado. Deixa eu dar um zoom melhor aqui, ó. Aqui, pronto. Aqui. Esse candle vendedor, ele é engolfado. E ele tem uma reação. Ele sente. Entra a compra aqui. E essa compra que entra, ela entra com volume. Né? Olha o tamanho desse candle aqui. Né? Olha a leitura do candle aqui. Olha como é que esse candle ele é comprador. Olha o volume aqui expressivo. Tá? Acima da média. Então, o que você poderia pensar? Pô, agora eu vou comprar. Só que a gente tem bloqueio lá e a gente precisa reagir ao preço. Né? A gente tinha um topo aqui, né, onde ele poderia sim capturar essa liquidez, né, que foi o que eu pensei, que ele viria aqui capturar essa liquidez e voltasse aqui para a compra. E foi exatamente o que ele fez. Tá? Então eu entrei aqui dentro do contexto que o preço ele veio nesse imbalance, voltou para capturar mais contratos, engolfou os vendedores, fingiu que ia cair, o pessoal tentou vender novamente e ele sobe, tá? Ele sobe o preço. Quando ele sobe, que ele bate nessa região, eu reajo ao movimento, tá? Eu executo uma venda aqui nesse candle, tá? Deixa eu tirar essas setas de ordem, porque elas me incomodam um pouco, tá? Então aqui, só um momentinho, aqui, ficou melhor. Prefiro trabalhar com as linhas, tá, pessoal? Então essas linhas, ela representa as minhas entradas, tá? Então eu realizo essa venda no primeiro momento aqui, né? E deixo o preço trabalhar dentro dessa região. Onde é que estava o meu stop? O meu stop dessa primeira entrada, ele estava exatamente aqui, acima dos bloqueios. Passei um valor, achei que eu estaria errado e o preço cede, tá? O preço cedeu a essa região e pagou a nossa primeira entrada. Tá? Então ele pagou essa primeira entrada aqui deu cerca de 10 pontos, né? Eu entrei com um pouco mais de contrato, realizei uma parcial e depois realizei o zero. Quando ele veio aqui novamente, o que a gente tinha identificado? A área de compra. Tá? Eu não comprei assim que ele tocou aqui. Não é desse jeito. Às vezes a pessoa pensa, ah, mas aí tem uma ordem de bloqueio. Aí tem o order block validado, que seria esse aqui. Por que ele é validado? Porque ele rompe o topo. Mas não é bem assim. Existe a manipulação do mercado. Você precisa ler a estrutura, ler o movimento, ler o esquema para poder tomar a decisão. Se fosse assim, seria muito fácil. Ah, aqui tem o order block, quando chegar aqui eu vou comprar. Negativo, não foi isso que eu fiz. Não é assim que tem que se pensar. Pensa na reação do movimento. Então, o que ele fez? Ele vem aqui embaixo, né, a gente realiza a nossa venda aqui, coloca o dinheiro no bolso e espera um pouco. Né? O que ele fez? Depois que ele toca aqui embaixo, ele faz esse candle aqui. Ele faz esse candle, que ele engolfa todos os vendedores. Aí sim, a gente consegue fazer uma compra. Então, aí a gente realiza uma compra. Assim que ele rompe esse candle aqui, né, que foi o candle vendedor, que jogou esse preço para baixo. Então assim que ele rompe esse candle vermelho aqui, a gente realizou uma compra. Realizamos uma compra. Onde é que era a saída? A saída era um pouco mais para cima. A saída era aqui em cima.
tá? Só que eu já tinha executado a primeira operação e essa operação tinha me dado 10 pontos. Ok, pessoal? É aquilo que eu sempre falo. Não precisa ter olho grande. Você pega um pedaço de todo o movimento. Né? Se a gente conseguisse pegar todo o movimento, seria ótimo. Mas não é assim que funciona. Quanto mais tempo você fica exposto ao mercado, maiores são os riscos. Então, assim, eu fiz 10 pontos. Esses 10 pontos eu já estava satisfeito. Só que ele me deu esse sinal. E eu reagi, eu não hesitei. Então eu fiz a compra aqui, nessa região. Né? O mercado ele veio, fez um reteste aqui e subiu. Né? Quando ele fez essa sequência de candle aqui. Ó. Deixa eu dar uma limpada aqui para ficar mais fácil de entender. Ele fez esse candle, ele fez esse candle, ele fez esse candle, ele fez esse candle. Tá? Quando ele pegou a nossa compra aqui, que é quando ele rompe esse candle de venda, eu fui simplesmente enforcando a operação. Ah, eu já falei sobre enforcar a operação. Como é enforcar a operação? Preço andou, posicionou seu stop. Preço andou novamente, reposiciona o stop. Sempre no fundo do candle, tá? Preço andou novamente, reposicionei o stop. E aí eu fui estopado. Tá? Fui estopado, a operação deu 5 pontos. Né? Depois o mercado continua nessa evolução. Ele chegou aqui, nessa área vendedora. Olha só que magnífico. Né? Quando ele chega nessa hora marcada, olha aqui que o gráfico faz. Né? Ele sente a pressão dos vendedores. Né? Ele vem daqui, ó, da ordem de bloqueio até lá embaixo. 13 pontos. Né? Ponto pra caceta. Tá? Aí ele faz um pullback, né? Fingindo que vai cair mais e engole todos esse pessoal que vendeu aqui junto com eles. Tá? Então o mercado ele tem as suas artimanhas, né? Ele tem as suas manipulações e você não pode ser engolido, né? Por essas estratégias, né? Porque quem está aqui dentro tem muita grana, né? Tem grana para perder, tem grana para ganhar, tem grana para movimentar o mercado. Tá? E é bem difícil acompanhar ele. Isso parece trabalho fácil, mas isso é difícil pra caramba. Tá? Então, fechamos o dia aqui no gain, né? Com 15 pontos. Né? Ontem nós fizemos 20, né? Se não me engano foi 20. Hoje fizemos 15, um pouco menos, mas não tem problema. O importante é o resultado ao longo prazo. Tá? Fechamos aqui mais um dia de gain, né? Onde logramos ali a nossa vitória. Guardamos ali a nossa operação. E vamos ver o que acontece amanhã. Não sei se o pessoal lembra, mas ontem eu falei que possivelmente ele poderia fazer esse movimento aqui. Tá? Até se for voltar no vídeo de ontem, eu disse que ele poderia, né, depois de todo esse movimento aqui, eu até cheguei a desenhar, tá? Que ele poderia sim ir lá em cima, buscar esses contratos aqui, fazer uma manipulação e depois subir. E foi exatamente o que ele fez. Tá? Então, assim, o mercado está indo em direção à alta. Tá? Vamos reagir a esses movimentos, né? Para que a gente consiga acompanhar ali toda a estrutura. Ó, ele está indo embora. Onde é que tem dinheiro? Tem dinheiro lá em cima. Onde vocês acham? Quando vocês olham o gráfico aqui, fazendo esse movimento, ele não vai de uma vez, pessoal. Tá? Ele vai ali devagarinho. Porque se eles deixarem o rastro, aí fica fácil. Eles tentam o máximo se esconder. Mas olha só o que eles estão fazendo. Ó, aos pouquinhos. Vai lá, realizou. Desce, pega mais contrato. Sobe, realiza o oco, bota dinheiro no bolso. E isso, o médio dele, vão ficando lá para baixo. Cada vez mais o preço deles estão para baixo. Tá? Então aqui, ele pega, vai montando as posições, né? Vai montando as posições e vai pegando os contratos até que ele chegue na área externa, onde eles querem. Beleza, pessoal? Uma boa noite. Não vou passar nenhuma análise para amanhã. O mercado meio que está bem claro. Né? Tome decisões corretas.
Não sejam precipitados em entrar na operação. Espere o preço mostrar. Trace, né, as suas regiões, mesmo que vocês recorram a outros time frame, né, seja o 120 minutos ou 240 minutos, que fica bem mais assim, sem ruído nenhum, né? Olha aqui o 240 aqui, ó. Como ele está bem claro, como a gente consegue ver as regiões onde pode fazer possíveis operações de venda, tá vendo? O mercado ele não sobe de uma vez. Ele sobe ali em zigue-zague, né? Então, assim, se ele vier aqui em cima, você pode vender, esperar ele fazer ali uma retração ali saudável, para depois ir lá em cima. Ele sobe dessa forma aqui. E a gente acompanha ele. Beleza, pessoal? O vídeo ficou longo, né? Uma boa noite a todos. Né? Que bom que a galera da sala pegou ali. Estão operando muito bem, né? Como a gente gosta de falar, estão voando. E isso é o que é mais importante. Falou? Boa noite a todos. Grande abraço.